Seja bem-vindo ao canal HelloDev, eu sou Arley Santana e sou desenvolvedor mobile Android. Neste canal a gente está trazendo aqui conteúdo relacionado ao desenvolvimento mobile, tem a intenção de trazer outros tipos de conteúdo de outras plataformas, de repente desktop, web. Nesse primeiro momento a gente está focando aqui na parte do desenvolvimento Android. Então vamos lá. A gente já teve aí uma playlist iniciando com o desenvolvimento Android, onde a gente começa aí na parte do que a gente precisa, que é a nossa ideia do Android Studio, quais linguagens de programação a gente pode escolher para criar os nossos aplicativos e várias outras coisas. Então, se você está iniciando aqui com Android ou pretenda iniciar, eu espero que eu te indico você a seguir essa primeira playlist para você estar dando continuidade aí na sua carreira como desenvolvedor Android. Então, neste vídeo, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar entendendo a estrutura de um projeto aqui no Android Studio. Quando eu criei esse projeto, eu selecionei ali a linguagem Java. Então, se você não sabe, a gente pode desenvolver aplicativos Android tanto utilizando a linguagem Java quanto a linguagem Kotlin. Para o nosso caso aqui, para o nosso vídeo, para a gente entender a estrutura do projeto, a gente não tem diferença entre você ter iniciado com a linguagem Java ou você ter iniciado com a linguagem Kotlin. Então, depois que você cria seu primeiro projeto aqui no Android Studio, você vai ter basicamente essa visualização que eu tenho. O que seria? O arquivo mainActivity.java aberto, no seu caso, se for Kotlin, vai ser .kt, e aqui activity_main.xml. Então, aqui na aba de Project, a gente tem toda a estrutura do nosso projeto. E vamos começar aqui a entender o seguinte. Aqui na parte de App, se eu tiver fechado, você pode abrir ele. Pode vir aqui em Manifest e a gente vai abrir aqui esse arquivo Android manifest.xml. Esse arquivo aqui Android manifest.xml, ele fica aqui listado todas as nossas telas que a gente tem. Então, cada vez que a gente cria uma nova Activity, e por enquanto, se você não conhece, entenda a Activity como tela. Então, eu tenho aqui uma Activity e ele criou aqui para mim essa Activity. Então, se eu criar, cada vez que eu crio uma Activity, ela vai ser configurada aqui e eu tenho algumas opções para ela. A gente tem aqui também o nome do projeto, que ele puxa de um outro arquivo. Nesse arquivo aqui, basicamente, a gente vai utilizá-lo para solicitar as permissões que o nosso web precisa ter para acessar ali determinado serviço no dispositivo do usuário. Então, por exemplo, vamos dizer que seu web precisa da localização do dispositivo ou precisa do acesso à câmera, acesso ao armazenamento interno. Aqui a gente vai configurar todas essas permissões para que o usuário possa aceitá-las ou não, essas permissões. Então, posso fechar ele aqui. Por enquanto, eu vou fechar aqui esses dois arquivos também. E a gente tem aqui a linguagem Java. Independentemente se você criou seu projeto com a linguagem Kotlin ou Java, ele sempre vai dar essa pasta aqui de Java. Por quê? Muito antigamente, né, na verdade, desde sempre, os aplicativos Android eram desenvolvidos na linguagem Java, então ele já seguia aqui esse padrão aqui de pasta. Foi incluído em 2017, o Google incluiu a linguagem Kotlin, também como, vamos dizer assim, uma linguagem que você consegue construir os seus aplicativos. Então ficou aqui, mesmo que você crie seu projeto em Kotlin ou em Java, ele vai ter aqui essa opção de Java. Aqui dentro a gente tem 3 pacotes. Esses 2 pacotes aqui, por último, se você ver que no final são relacionados a testes, então é nesses pacotes que você consegue criar os seus arquivos de teste para testar aí os seus aplicativos. Nesse primeiro aqui pacote são os nossos arquivos que a gente vai criando, os arquivos do nosso projeto mesmo. Então atualmente eu tenho aqui basicamente uma tela. Então essa primeira tela ela é chamada aqui de Main Activity e essa tela aqui eu tenho 2 arquivos para cada Activity que eu criar. Então o que a gente tem? O Activity, entenda Activity por enquanto como tela, mas para frente você vai entender mais sobre o que seria um Activity que a gente pode utilizar. Então, Activity eu tenho sempre aqui o seguinte, eu tenho um arquivo .java, que é onde a gente vai programar essa tela, e a gente também tem aqui na pasta res, a pasta layout, e aqui dentro eu tenho um arquivo layout, e esse layout é associado a essa Activity. Então, toda Activity, por padrão, entenda isso de início, ela tem aqui um layout. Então, se eu clicar aqui nesse arquivo 2 vezes, ele vai abrir aqui essa tela e ele vem com um arquivo de texto, né? Com um arquivo não, com um texto aqui Hello World, que é o texto padrão que o Android Studio coloca aqui para a gente quando a gente cria um projeto. Então, você pode acessar o arquivo do layout tanto aqui na pasta res layout, clica 2 vezes, ou no arquivo aqui mainActivity.java. Se você segurar aqui a tecla Ctrl, você pode acessar qualquer chamada externa que você tenha. Então, se eu segurar a tecla Ctrl, clicar aqui, ele me leva aqui para esse arquivo de layout.
Então vou deixar isso aqui aberto por enquanto, posso fechar esse aqui .java, vou deixar esse layout aqui aberto. Então vamos ver o que a gente tem aqui na pasta res. Aqui na pasta res seria basicamente a pasta onde a gente coloca ali as nossas imagens, os nossos ícones, toda a parte visual do nosso aplicativo, configurações de temas, cores e várias outras informações. Especificamente aqui na pasta Drawable, a gente pode ter os ícones o ícone do nosso aplicativo e a gente também pode ter imagens, ícones que a gente coloca aqui no nosso aplicativo ou qualquer coisa, qualquer recurso externo que você tem aqui. Você coloca aqui nessa pasta Drawable recursos visuais, imagens, ícones, qualquer coisa do tipo. Aqui na pasta Layout a gente já viu, toda vez que a gente cria uma tela nova, ele salva o arquivo de Layout aqui dentro da pasta de Layout. Aqui na pasta MIPMap é onde a gente tem também algumas configurações de ícones que a gente tem para o nosso aplicativo, que é o ícone que aparece lá instalado no dispositivo do usuário. Aqui no pacote Values, eu falei o nome agora de pacote, porque basicamente a gente entende aqui pastas aqui no Android Studio sendo como pacotes. Então posso criar uma pasta, separar os meus arquivos e a gente entende isso como pacote. Então aqui dentro do pacote de Values, a gente tem aqui o arquivo colors.xml. Então é nesse arquivo que a gente pode definir as cores que a gente vai utilizar e quando a gente precisar dessa cor, a gente pode buscar ela aqui pelo name que a gente deu. Então posso fechar esse arquivo. Eu tenho aqui o arquivo de string.xml. Então aqui da mesma forma que a gente tem para cores, a gente tem aqui para texto. O Android Studio recomenda, toda vez que a gente for utilizar textos nas nossas telas, a gente cria aqui esse texto aqui nesse arquivo e através da referência aqui do name, a gente pode utilizar esse valor onde a gente quiser. Aqui a gente tem aqui a pasta themes, pasta ou pacote, da forma que você entenda melhor. Eu tenho aqui o themes.xml e o themes.xml aqui night, né, que seria o modo, vamos dizer assim, o modo escuro ali do seu aplicativo, você também consegue configurar. Então aqui eu consigo configurar a cor da barra de cima do aplicativo, as cores padrões de botões, caixa de texto, os nossos textos e várias outras partes relacionadas aí ao tema do nosso aplicativo, né, a parte visual. Então aqui agora em Gradle Script, o que a gente vai utilizar e utiliza mais no dia a dia são esses dois arquivos aqui, build.gradle.project e build.gradle aqui do módulo. Nesse primeiro aqui, a gente tem algumas configurações dos repositórios, que é onde a gente vai buscar, vai baixar as nossas atualizações que o Android Studio fornece aqui para a gente e algumas outras coisas relacionadas à importação de dependências. Posso fechar. Esse outro aqui a gente tem algumas informações adicionais. Eu tenho aqui a versão que o meu aplicativo está rodando. Atualmente, na data que eu estou gravando esse vídeo, a versão mais atual é a 31. Tenho aqui o Application ID. Se você não entende esse Application ID, é o seu identificador único que você utiliza para poder publicar o seu app com sucesso lá na loja do Google, né, que é a Play Store. A gente tem a versão mínima do SDK. Então, meu aplicativo, para que você consiga baixar ele, até mesmo visualizar ele na loja do Google, você precisa ter a versão 23 aí, sendo como mínima. Tem aqui a versão que esse aplicativo está rodando, que é a versão 31. Esse version code e version name, essas informações aparecem lá na loja do Google. Aqui a gente tem algumas configurações de teste, a gente não precisa ver isso agora. A gente tem aqui a versão que está sendo rodada aqui o nosso SDK, seria aqui a parte de compatibilidade. E aqui a gente tem dependências. Então perceba que já tem algumas dependências aqui. Então sempre que você quiser, vamos dizer que você vai lá no GitHub, acha uma biblioteca, então a library, a biblioteca, que você quer utilizar aqui no seu projeto. Então é nessa parte aqui que a gente configura. Esses outros arquivos aqui a gente não costuma utilizar no dia a dia. Então para você que está começando agora, nem precisa você, vamos dizer assim, entender esses arquivos. Você vai entender eles com o tempo, de acordo com o que você for precisar utilizar. Então posso fechar isso daqui. Eu vou deixar aqui o meu arquivo de layout activity_main.xml aberto. Se você fechou o seu, pode vir aqui na pasta de layout. Deixa eu só minimizar isso daqui para ficar mais fácil. Aqui em layout você vai conseguir abrir esse arquivo. Se eu clicar aqui, ele esconde aqui essa lateral. E o que a gente tem aqui na parte visual? Aqui em Palette, a gente tem separado aqui, vamos dizer assim, por categorias, né? Por tipo de componentes, os componentes que a gente pode ter nas nossas telas. Então, eu tenho aqui botões, textos, imagens, componente de listagem e vários outros componentes aqui. Aqui embaixo eu tenho a estrutura do meu layout. Então,
Nesse caso, como você está iniciando agora, você não precisa se atentar a essa parte de layout. Então seria basicamente a forma que a gente tem para poder organizar aqui os nossos componentes, um abaixo do outro, ao lado, em cima, esse tipo de coisa. Aqui na parte aqui lateral, toda vez que a gente seleciona um componente seria um botão, um texto, uma imagem, ele te dá aqui diversas opções que você pode fazer aqui, pode configurar com esse componente. Então trocar a cor, nesse caso um text view, trocar a fonte, colocar um background ou qualquer coisa do tipo. Se você vir aqui na aba de split, então você vai ter aqui separado a parte visual e a parte do XML. Então toda vez que a gente tem um componente aqui, é porque esse componente ele foi renderizado a partir de um bloco de código XML que a gente tem. Então se eu selecionar aqui e dar um Ctrl X, perceba que ele vai sumir dali. Se eu dar um Ctrl V, ele aparece aqui de novo. Então você tem duas formas de trabalhar aqui com os componentes. Com essa parte aqui é lateral, visual, ou também aqui a parte de código. E aqui em Code você fica apenas com a parte do seu código aqui visualizada aqui para você. Eu gosto de trabalhar aqui com split, que eu vou fazendo aqui já vendo como que vai estar ficando a minha tela ali, o meu layout. Então espero que você tenha gostado aí, tenha entendido um pouco mais sobre a estrutura de um projeto aqui no Android Studio. Antes da gente finalizar aqui esse vídeo, só gostaria de fazer aqui uma indicação, né? Eu tenho um curso que lançado aqui na Udemy, ele foi lançado agora no final de 2021, em dezembro. É um curso completo aí de desenvolvimento do Android, onde a gente desenvolve aplicativos como LX, iFood, Netflix, um banco digital, uma loja e-commerce. É um curso aqui, um treinamento que ficou bem completo. Então o link está na descrição. Eu peço que você conheça aí, dê mais uma lida e uma olhada no que a gente oferece nesse treinamento, para de repente você possa estar adquirindo ele aí e estar seguindo carreira como desenvolvedor Android. Então espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, para o YouTube entender que a gente está trazendo um conteúdo relevante e está indicando esse conteúdo para mais pessoas. Eu te vejo então no próximo vídeo.